Boa tarde, queridas. Agora estou gravando nosso encontro de abril. Então, eu sinto que agora é um momento muito bom, né? Que as coisas já deram uma deslanchada, aquelas primeiras travadinhas do começo do ano, aquelas primeiras organizaçõezinhas também, né? Quando a gente pega as crianças, meu Deus, o que aconteceu? Preciso de 1000 ajustes para as coisas funcionarem. Agora a coisa já começa a dar uma engrenada. Então vamos ver o que vocês estão precisando. Eu vou começar com a Fê, que foi a primeira que entrou. Depois eu vou passar para a Rafa e para a Lohane, tá? Vou ouvir vocês primeiro e depois eu vou cuidar das dúvidas que já estavam lá no nosso grupo. Oi, Laida, vou falar bem rapidinho para não tomar o tempo. O que eu coloquei lá no grupo também continua sendo a questão, né? Assim, o quanto de trabalhar com o conteúdo científico, né, da época e o quanto deixar só nessa coisa sonhadora da imagem. E hoje eu comecei a fazer o caminho das letras minúsculas, né? Então, assim, estou um pouco nesse lugar também. Eu escolhi trabalhar só no PC isso, e eu já estou prevendo que não vai dar certo, que eu não vou ter tempo de apresentar nem metade do alfabeto. Eu tinha me programado, eu tinha organizado na minha ideia, né, no meu projeto, era apresentar nessa época metade e na próxima época de letras a outra metade. E tinha escolhido apresentar agora, além das vogais, as letras que são mais diferentes da sua versão maiúscula, né? E deixar lá para a próxima época só as mais fáceis, aquelas que são iguais, só que pequenininhas ou muito parecidas. Só que eu tenho dois PCs só na semana, e os dois PCs são a última aula, então assim, eu tenho a impressão de que essa última aula não rende nada, assim, que ela passa voando. Hoje mesmo eu tentei trabalhar com eles, a gente só fez o caminho. Nem chegou na letra, eu nem falei nada de letra porque não ia dar tempo. Então, realmente estou vendo que não vai dar tempo. E daí eu queria ver de você, assim, o que que você acha de continuar apresentando as letras no PC. Mudou a época para números e eu continuar para conseguir, sei lá, de repente, né, ainda nesse primeiro semestre apresentar todas as letras. Eu penso que talvez, se eu não fizer isso, eu vá terminar o primeiro semestre ainda com algumas letras faltando. E é isso. Obrigada. Eu vou passar para a Rafa, porque foi pouquinho, eu já estava meio ligada, né? Você já tinha trazido a questão da. E a das letras também não é uma coisa muito complexa. Eu vou passar para as meninas. Eu só vou pegar uma caneta para eu não me perder e ir anotando, tá? Mas eu estou ouvindo. Tá bom. Laida, eu estou bem tranquila. Eu fui acompanhando o grupo. Eu estou junto com a Fernanda, eu estou na época da gotinha e eu estou compartilhando com o grupo. Eu estou sem dúvida agora. Eu consegui apresentar, hoje eu apresentei, eu tô apresentando a letra bastão ainda. Hoje, e eu estou apresentando no PC. Eu também estou com esse problema da minha aula avulsa ser as últimas. E eu sinto que eles estão bem cansados, sabe? Então, eu tenho feito bastante treino no chão da sala. Aqui na escola, o chão é de piso frio, sabe aquele cimento queimado. Então, eu uso ele de lousa. Então, eu faço as crianças fazer o treino. Então, eu estou apresentando e treinando muito no chão ainda. No meu planejamento inicial, eu achei que eu fosse conseguir fazer a época da gotinha já com a letra de imprensa, mas eu desisti no meio do caminho e eu pretendo na próxima época, que é o Senhor dos Tempos, eu acho que eu consigo. Mas essa época agora da gotinha, eu vou fazer o treino da letra de imprensa só no caderno de tarefa, em outros momentos. Eu ainda continuo com a bastão, no caderno da gotinha.
Tá tranquila de falar um pouquinho agora? Conseguiu se ajeitar? Boa tarde, que bom estar com vocês. Pelo que eu ouvi das meninas, então na época da gotinha eu também tô. Também comecei as minúsculas, comecei ontem. Foi ontem. Também tô percebendo a mesma coisa, que o PC na última aula, eles já estão cansados, é tão curto. E tipo, em 20 minutos, assim, porque até lavar a mão, tal, entrar, a transição da outra aula, e daí até que eles se assentam, parece que, gente, em 10 minutos a gente pega o caderno. Às vezes eu nem faço o verso, daí eu percebi que eles, às vezes, percebem que falta o verso, porque eles se acostumam de fazer o verso para abrir o caderno toda vez, né? Então, também estou observando isso. E eu trouxe uma só, eu trouxe o A. Aí hoje já não deu tempo, porque eu acabei trazendo formas no PC. Eu queria ter trazido. Eu fiz argila com eles, formas e ainda letra, mas era muita coisa para aquele tempinho. Então, também estou entendendo. Hoje, quase que eu queria trazer na aula principal. Então, também estou entendendo. Eu acho que eu poderia botar mais de uma também, porque eu apresentei só uma. Talvez eu poderia trazer três cada vez, né? Tô aqui para trocar com vocês. Bem feliz de estar aqui. Gratidão, Laida. Então tá. Fê, você abriu seu microfone, você quer complementar? Foi sem querer? Foi sem querer, tá tudo bem. Foi sem querer. Não, tranquilo, só porque eu falei, não, vou perguntar. Lá no grupo, só para trazer tudo para a roda, então, já que parece que vamos ser nós, tem na introdução da letra de imprensa, vocês vão trazer alguma história. Eu vou trazer a imagem da flor com a divisão das alturas, mas fiquei pensando se tem alguma história, se tem alguma ordem de chegada dessas letras, ou se agora já poderia, né, ser na ordem alfabética, porque no primeiro ano a gente geralmente não faz, né? Ideias de tarefas e mais perguntas para aprofundar o momento do pensar. Exemplo, de onde vem a água da chuva? E o Renan mandou, gostaria de conversar um pouco sobre a primeira época de tabuada e a introdução à letra de imprensa. Então, tirando a tabuada, tá todo mundo com essa pegada aí de estar trazendo as letras minúsculas, né? De estar tentando entender que momento é esse que isso chega, fez um planejamento que de repente agora está precisando de um ajuste, né? Então, de alguma forma, não está trazendo na aula principal, né? Tem uma repetiçãozinha de padrão entre vocês dessa escolha de não trazer na principal, de tentar encontrar outros momentos para esse treino, né? E às vezes esse outro momento fica corrido, fica apertado, fica faltando tempo, e aí estão precisando entender também como isso vai se dar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem outras possibilidades, mas deixa eu ver só. É porque eu não consigo. Deixa eu tirar esse daqui. Não, é só porque chegou uma mensagem, aí eu fico achando que isso vai complementar de algum jeito, e aí fui olhar o que é. Então, eu vou começar por esse ponto. Caminhos possíveis, né? Ajustes possíveis. Na verdade, gente, cada uma vai ter que realmente encontrar o seu. Eu acho, a única coisa que eu acho que vocês três já se ligaram que essa PC, quando ela é no final do dia, o rendimento, então, assim, ou vocês vão precisar encaixar isso em outro momento, ou vai ficar sempre assim, com uma sensação de, nossa, mas eu queria ter feito mais, eu queria ter... E as crianças estão cansadas, na verdade, elas já, depois da pausa, eu acho que elas se espalham muito e fica difícil juntar elas de novo, né? Essa era a minha principal sensação com as crianças, sabe? E ficava difícil
concentrar de novo depois que espalhou tanto. Então, não é à toa que esse conteúdo principal, ele vem antes, né? Ele vem antes da pausa, porque a pausa, ela faz isso, ela coloca para fora, ela expande essa respiração, esse momento de expiração das crianças, dificilmente ele vai ficar no mesmo lugar, inspirar depois de novo, concentrar depois de novo, ele não chega no mesmo lugar. Vocês vão perceber que a partir do terceiro ano, conforme eles vão ficando cada vez mais madurinhos, isso vai encaixando melhor. Mas ainda falta, sabe? Ainda são pequenos, quando vaza para fora, as crianças que são muito movimento, que são muito corpo, ou as muito sanguíneas, ou as muito coléricas, mais difícil ainda de concentrar, né? E geralmente são essas crianças que desequilibram o grupo depois. Então, são essas crianças que, quando eu dou uma apertadinha depois e ela vazou muito para fora, são as que não toleram, não suportam, digamos assim, esse aperto do professor para concentrar. Isso vai dando muita zica. Então, apesar de alguns tutores, a Lohane avisou isso, né? A tutora aconselhou isso também. Eu não sei se isso é um caminho bom. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: no planejamento anual, ainda daria tempo de encaixar essa apresentação, esse treino, sem correr, sem apertar nada, nesse momento do dia que é principal? Ainda daria para encaixar com algum conteúdo, apresentar junto com alguma coisa, ter mais tempo, mesmo que fosse 2, 3 letras por dia, que é um padrão que eu sei que tem vários professores que fazem, ao invés de ser sempre depois da pausa, sempre só no PC, sempre meio apressado, talvez eles meio desconcentrados. Não sei se vale a pena, tá? Então, é só uma reflexão, assim. Dar uma olhadinha nesse planejamento anual de novo, pensar se daria para pensar numa outra possibilidade. Uma reflexão, tá? Não é assim, nunca vocês vão ouvir isso, né? Tem que ser assim. Mas eu acho que eles ainda são pequenos, que é um momento que, se a gente faz com um pouco mais de calma, com um pouco mais de investimento energético na qualidade. Então, a gente vai trazer com a imagem da flor, ser realmente uma flor muito bonita, eles terem tempo para fazer esse desenho, eles terem tempo para praticar essa letra no chão, né, como um desenho de formas grande, pequeno, depois ir para o caderno, experimentar isso. Isso precisa de tempo, precisa de calma, né? Se a gente deixar no PC, vai ser sempre corrido, vai conseguir fazer com umas letras, com outras não vai conseguir fazer. E aí o que acontece? Quando a gente faz com calma, a gente consegue rastrear melhor aquelas crianças que estão com uma letra muito esquisita, as crianças que ainda estão espelhando as letras, as crianças que confundem exatamente por ter dificuldade, por ter, às vezes, uma dislexia, que não está diagnosticada, né, não está rastreada ali pela família, a gente que vai contar isso, olha, o D, tem criança que por essas aí você já saca, tá sempre confundindo essas, não sabe para que lado fica a curva, não sabe para que lado fica o redondo, sempre confunde as duas. Tem algumas coisas que a gente só consegue fazer com o tempo, para realmente bater o olho, vamos ver se hoje ele só está cansado, vamos ver se isso repete de novo, né? Vou fazer aqui vou dar mais uma chance aqui para ver. Essa observação de todo dia, ela só vai se dar com qualidade ao longo de 4 semanas, quando a gente consegue encaixar isso numa época. No PC fica muito espalhado, não acontece todo dia, né? Fica muito picotado ao longo da semana. Então, mesmo que vocês tenham recebido alguma indicação, acho que vale a pena só olhar agora com olhos de quem quer ver se realmente está funcionando, ou se não vale a pena
esse ajuste fino de encaixar essa apresentação com um pouquinho mais de tempo dentro de uma época. Eu sei que algumas de vocês começou o ano com Horta, Pomar e Jardim, que foi a minha indicação de encaixe, para mim era o encaixe perfeito, assim, né, na minha visão. Por quê? Porque eu mergulhei naquela história das flores, combinava muito com o meu contraponto ali de jardinagem, de cuidar do entorno da sala, o extravasar, o sair daquela concentração de desenho de forma de letra pequena e concentração de desenhar flores mais detalhadas, sair daquilo com regar, se sujar de terra, mexer em semente. Então, para mim, polarizava essa respiração, ela também combinava muito. Mas eu acho que nos nossos primeiros encontros a gente teve tanta coisa para falar que talvez eu não tenha também reforçado tanto como eu enxergava que isso funcionava bem. E aí, né, não, vou fazer de outro jeito lá, e daí eu também não fico querendo forçar nenhuma barra para vocês se sentirem muito confiantes com os caminhos que vocês estão intuindo, que vocês estão, né, enxergando que são melhores, mas eu acho que tem outras possibilidades, mas tem alguns conteúdos que, se a gente encaixa com essa apresentação das letras, eu acho que fica meio over. Então, não vai combinar com tudo, tá? Por isso que eu acho que agora, depois desse encontro, pega o final de semana, peraí, vou pensar um pouco sobre essa reflexão que a Laida trouxe. Será que eu consigo fazer isso? Se eu consigo fazer isso, que época que vai ser? E tenta. Não vai dar, Laida. Não vai ser possível, meu planejamento está super redondinho, me planejei desde o começo que eu não vou encaixar as letras minúsculas em aula principal, eu vou continuar fazendo na PC, e agora? O que eu faço com isso? Né? Uma outra possibilidade é o que casa com esse momento. Eu divido esse momento com outro professor, eu vou ter menos flexibilidade. Se eu não divido com outro professor, tira o desenho de formas, joga o desenho de formas, tá? Pegando o exemplo da Lohane, por exemplo. Tira o desenho de formas, passa a argila para um outro momento, deixa essa aula um pouco mais redonda, um pouco menos apressada, para dar tempo do verso, para dar tempo de apresentar essa flor, eles sentirem que tem uma preocupação desse prof, de nossa, olha que esmero do meu professor, olha que esmero da minha professora de encontrar uma flor que começa com cada uma das letras e me ensinar a desenhar isso, né, e me apresentar essa flor, né, que eu não conhecia, porque vão ter várias que eles não conhecem, né, e eles se conectarem com isso. Então, isso também precisa de um pouco mais de tempo. Então, mesmo que a gente não jogue esse momento para a aula principal, mesmo que ele continue na PC, como a gente deixa essa PC um pouco mais fluida, um pouco mais redonda, tá? Para que eles realmente consigam entrar nesse momento da aula e eu aproveitar. É isso, 20 minutos, 15 minutos no final do dia, não dá. Como que eu estico um pouco essa aula para conseguir fazer tudo isso, né? Então, essa é uma outra possibilidade, tá? Isso para quem não conseguir mexer no planejamento é um outro caminho possível, tá? Fala, Fê. Estava pensando aqui no que fazer, né? Porque a sensação que eu tenho, Laida, é que eu, hoje, assim, a minha conclusão aqui, o meu dia tá assim, a minha manhã, parece que eu tô correndo uma maratona, eu tô assim com as crianças, ó, vamos, porque tem que dar conta de tudo, tem que fazer verso na entrada, tem que fazer, daí tem que fazer o poema, daí tem que fazer a flauta, daí tem que fazer o desenho de forma, daí tem o poema individual, daí tem o pensar, o sentir, o querer, daí depois ainda tem a história. Eu não tô conseguindo terminar uma aula no horário. O intervalo que já é de meia hora, coitado das crianças, tá ficando com 25 minutos para menos, porque eu tô ainda lá encerrando o negócio, eles nem começaram a lanchar ainda. Daí as crianças ainda lancham em meia hora, né? Daí eu tô lá assim, vamos, gente, termina o lanche para vocês irem brincar 5 minutos antes da aula de inglês começar. Então, assim, tá uma loucura. E daí você falando tudo isso, né, e eu pensando aqui também, me ocorreu que talvez a minha possibilidade, eu queria ver a sua opinião sobre isso, é que eu tinha me
planejado para a próxima época de letras ser o Senhor do Tempo. Eu planejei 2 épocas do Senhor do Tempo em letras, tá? E mais o relógio, uma outra. E daí me ocorreu agora, e na volta, no segundo semestre, a primeira época de letras seria São Francisco. Pensei em talvez usar essa época de São Francisco para trazer ela para cá, né, antes das férias, e usar ela, né, para contar a história de São Francisco, mas para trabalhar no caderno as letras minúsculas. E daí, realmente, assim, não fazer o caderno de São Francisco, trabalhar ele nesse lugar do anímico e a hora do querer ir trabalhar com as letras. E daí também tem uma outra questão, assim, eu queria saber de você, como é que você faz esse caminho de trazer o nome das flores, né? Eu quis fazer desse modo, eu escolhi fazer desse modo, mas eu vejo que muitos professores aqui na escola só apresentam as letras. E daí eu queria saber, assim, de você, como que você faz isso? Você, então, por exemplo, a flor que eu escolhi para o A era a azaleia. Daí eu vou escrever azaleia, sendo que eu nunca apresentei nenhuma letra para eles, eu vou escrever a azaleia inteira, e daí eles vão copiar, e daí depois a gente vai praticar só esse A minúsculo, né? E daí pensando agora também, né? Apresentar o nome de uma flor, para daí apresentar a letra, para daí praticar a letra, mas não vai dar no PC, no último PC da manhã, nem que a vaca tussa, não tem como fazer isso, né? Então, realmente, acho que é uma possibilidade usar uma época para trabalhar isso com calma, respirando, com tranquilidade, enfim, é isso. Não escrevia o nome da flor, tá? Eu desenhava a flor. Isso aqui é a azaleia. Ó, a azaleia aqui na escola tem, lá perto do jardim, quando a gente está entrando na escola, na rua da escola, tem uma casa com uma porteira verde. Amanhã eu quero que vocês reparem numa flor que tem dentro do portão. Ela é azaleia também. Lá em casa eu tenho azaleia não sei aonde. Aí eu levava um buquê de azaleia, botava na minha mesa, sabe? Então eu mostrava para eles aonde essa azaleia estava. Se eu tinha flor no sítio, eu levava a flor. Se eu não tinha flor no sítio, eu peguei um livro só de flores, porque o meu companheiro, ele é das plantas. Então ele arrumou um livro para mim que tem... eu posso até tirar foto para vocês depois. Ele tem tipo uns marcadores de páginas, assim, grudados. É um guia de quem trabalha com floricultura. Se vocês não acharem isso, tá tudo bem. Eu só tô mostrando para vocês que, assim, é claro que vão ter flores, e tinham flores na minha lista, que eu não tinha onde arrumar. E aí eu mostrava a foto para as crianças, nesse negócio que tinha. Vamos procurar aqui essa flor que a prof não tem no sítio, que a gente não tem aqui na escola. Aí eles batiam o olho, aí tinha criança que falava, nossa, prof, maravilhosa, mas eu também nunca vi. E tinha criança que falava, prof, tem na casa da minha avó, vou trazer para você. No final de semana eu vou lá na casa da minha avó e vou colher. Então, mesmo assim, eles se vinculavam com ela. A gente desenhava elas, a gente não escrevia elas. E a gente ficava só treinando o desenho da flor. Então, a única coisa que desvirtuava a atenção era essa etapa de reconhecer essa flor no mundo, onde ela estava em relação a nós, e desenhar ela muito bonita. E aí depois era só treinar a grafia da letra, tá? Diferente de como acontecia no primeiro ano, que a gente... descobria ela numa imagem, e aí depois a gente treinava ela no mundo, e aí depois a gente trazia ela para o caderno, e treinava ela grande, treinava ela pequena, e treinava... Agora a gente já vai, apresento a letra, faço a flor bonitona, apresento essa flor para eles, faço na lousa, e aí o que eu fazia era... um dia na areia, outro dia numa prancheta, outro dia na própria mesa, outro dia... E depois direto para o caderno. Vamos embora treinar. Vamos embora treinar. Tá? Então, no caderno fica
uma folha com 3 linhas, a flor aqui no cantinho do lado, à esquerda. As 3 linhas são para quê? O eixo do chão, o eixo que fica abaixo da terra para as plantas que se projetam em relação às raízes, né? Essas letras que se projetam em relação às raízes são o quê? O F, o G, né? Que vai para baixo dessa linha do horizonte, do chão, de onde a planta sai para fora. E lá de cima, às vezes a gente também podia botar uma abelhinha, uma borboleta. Se a gente está com tempo para o caderno ainda ficar mais bonito, essa tem letras que fazem isso, né? Elas se projetam para a luz, elas querem alcançar essa borboleta, elas querem alcançar essa abelhinha, tá? Então, ninguém escreveu azaleia, a gente não precisa ficar treinando outras letras agora, a gente fica bem focado nesse treino, tá? Só para ficar mais claro, ainda precisa de tempo, de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente vai precisar de tempo para desenhar bem essa flor, para conversar um pouco sobre essa flor e para treinar a grafia dessa letra, né? E aí, só depois que eu trouxe algumas, às vezes eu conseguia, como isso estava na minha estrutura da minha aula principal e eu tinha tempo, dava para fazer, às vezes, 2. Eu ficava com as bandinhas laterais, mudando as flores, na lousa principal, rolando outras coisas, às vezes um desenho bonito de época, às vezes só uma moldura bonita para ainda dentro ter outras coisas, mas as lousas de banda que ficavam mudando as flores e os treinos das letras. Então, depois de apresentar algumas letras, aí sim a gente pode propor alguma brincadeira para memorizar, para ver se eles realmente estão pegando. Eu boto só letras bastões. E aí a brincadeira é quem são as filhinhas sem colar no caderno, como se fosse um ditado de letra minúscula, né? Uma brincadeira assim, ó, eu vou escrever com a letra bastão aqui, a Amora. E vocês vão escrever no papelzinho Amora, só que só com as letras fininhas. E vamos ver quem é que tá craque, quem é que ainda tá esquecendo, né? Nesses momentos, a minha fala era sempre muito de... Isso não é uma competição entre as crianças. Isso é pra gente saber quem tá guardando, quem não tá guardando, quem tá precisando de ajuda ainda da prof, para lembrar, quem tá me contando que precisa treinar um pouquinho mais. Então, é hora de ser muito sincero, né? Para a gente saber o quanto a gente está avançando juntinhos. Isso, para mim, combinava muito com esse mergulho no mundo da horta, do pomar, do jardim. Ah, já foi, Laida, vou ter que fazer agora com outra temporada, né? Vou ter que casar isso com outras coisas. Aí, eu acho que vale a pena... se for fazer com São Francisco, por exemplo, a cada 3 dias, a cada 4 dias, ou sempre no final da semana, eu apresentei tantas letras. A gente tem o caderno de letras, onde tem várias flores surgindo, e eu estou contando a história de São Francisco, a lousa principal é de São Francisco, a música da roda é de São Francisco, e na sexta-feira a gente acorda o caderno de São Francisco, faz um desenho no caderno dele e escreve uma frase só de letras minúsculas para o caderno de São Francisco. Para mim ainda conversa, para mim ainda combina, tá? Uma possibilidade, só para não ficar uma coisa que parece que está desencaixada, que está desencontrada. Para mim ainda precisa de uma conexão assim. Para mim uma conexão assim poderia funcionar. Sexta-feira vai ser o nosso dia de praticar o que a gente fez. Eu vou trabalhar com a apresentação das letras e eu vou contar para eles, olha, quando a gente vai para o caderno de São Francisco, a gente vai escrever letras que talvez a gente ainda não tenha conhecido a flor, que a gente não tenha praticado com profundidade. Por quê? Porque elas ainda vão surgir ao longo dessa temporada, tá tudo bem. Mas a gente vai tentar fazer isso com a letra mais bonita, com esmero,
né, para o nosso caderno de São Francisco ficar muito brilhante, muito precioso. E porque, na verdade, a gente pode ainda não saber exatamente os mistérios para revelar essa filhinha, mas a gente já conhece a mamãe, a gente já treinou muito a mamãe, né? Então tá tudo bem também, né? Inclusive, muitos profs lá no primeiro ano faziam esse caminho, né? De apresentar o A e já escrever várias palavras com A. Então, isso não é uma coisa assustadora para as crianças, tá? Vai funcionar. Só acho importante isso, tá, Fê? A coisa linkar com a época que você tá navegando. Acho que é isso. Será que deu para sacar as minhas sugestões para essa história da letra minúscula? Tá. Agora eu vou um pouco para a gotinha d'água, porque eu sinto que eu até falei disso no áudio, talvez eu não tenha falado com tanta profundidade, mas eu sinto que é onde a galera dá uma resvalada, sabe? Onde eu sinto que, ai, que pecadinho, tá indo para um lado muito língua materna, arte da fala, né? Fica muito preso ali a coisa, porque dá trabalho pra caramba decorar aquele poema, transformar ele numa coisa viva, né? Às vezes editar ele para o caderno, às vezes não, fazer ele inteiro, às vezes não fazer ele escrito, mas mesmo assim decorar aquilo tudo, trazer tudo para a roda, já é muito trabalho. E aí, além de tudo, Oiê! Abriu o microfone. Posso fazer uma pergunta da minúscula? Só para eu... vocês estão fazendo no caderno de letras? Porque, por exemplo, eu estou com o caderno azul escuro de letras fazendo a gotinha, os versos. E aí eu trouxe ontem no caderno de tarefa, que eles até estavam pedindo tarefa, né? O A. Eu fiz aquele A, um embaixo do outro, 3 e estrelinha, para eles, que nem no primeiro ano eles fizeram esse treino. Mas eu fiquei na dúvida se depois eu continuo no de tarefa, se eu pego um caderno para isso, ou se vai entrar no meio dos versos da gotinha. Bom, acho que todo mundo pode te contar como tá fazendo. Eu acho bem bonito esse caderno ser um caderno só de letras. É um caderno, para mim, era um caderno só das flores e das letrinhas fininhas. Um caderno inteiro. E aí, na capa, depois, algumas meninas me surpreenderam e contaminaram a turma, porque elas fizeram todas as flores na capa e escreveram o nome do caderno. E aí ficou tipo, tchau, tchau. Até os meninos que estavam morrendo de preguiça daquela tarefa falaram, não, eu vou ter que fazer também. Eu nem tinha sugerido isso, eu pensei numa capa muito mais simples, mas ficou uma capa, tipo, escandalosa de maravilhosa, porque elas foram combinando todas as flores. Eu nem tinha reparado que toda vez que a gente fazia dentro, elas iam lá e faziam um pequenininho na capa. Que são duas menininhas. E aí um dia, quando elas vieram me mostrar, as outras crianças que também não tinham reparado, repararam e quiseram copiar. Então ficou muito legal esse caderno. E eu sinto que nesse lugar nós não temos livros didáticos porque nós fazemos os nossos livros. Esse lugar, ele é muito precioso, né? É um lugar, assim, de construção de memória, de construção de cuidado, de responsabilidade pelas coisas que a gente faz junto na escola, né? Eu tenho um filho que vai fazer 20 anos esse ano. E até hoje, ele é todo virginiano, ele é todo organizado, e até hoje tem um lugar que tem os trabalhos manuais, os cadernos, tudo guardado, sabe? Ele não deixa ninguém mexer, porque ele fica assim, tipo, nossa, é a relíquia, sabe? Esse lugar, eu acho que a gente tem que alimentar com essas coisas, sabe? Então, eu sinto que se a gente deixa tudo muito espalhado, para a criança que tem pouca dificuldade de organização, e para as crianças que são pobres em fantasia, que precisam de todo o nosso apoio para lembrar, elas vão precisar da coisa um pouco mais estruturada, né? Porque ela não tem como ir lá e se apoiar numa coisa que está toda espalhada. Tem um pouco no caderno de tarefa, um pouco no caderno da gotinha, um pouco no caderno do Senhor do Tempo, um pouco... Então, eu gosto dessa ideia de estar tudo reunido no material.
tá? Para mim faz sentido. Eu sou super aberta, assim, para tipo, eu não fiz desse jeito e funcionou por causa disso, né? E me convençam, eu sou super, eu sou facinha, totalmente fleumática, mas assim, eu gosto de contar para vocês o porquê das coisas, sabe? Então, para mim faz muito sentido isso, de essas flores estarem todas reunidas e esse jardim tá juntinho, tá? Então, foi o jeito que eu fiz. Vou voltar, então, agora para a Gotinha. Fê, eu vi que você entrou, a Fê Novaes. Se você quiser depois, se você quiser e puder abrir a câmera, quiser perguntar coisas, aproveita que você conseguiu entrar, tá? Eu vou falar um pouquinho da Gotinha agora. É a nossa primeira época de ciências do currículo. E o que eu estava contando para vocês é que, assim, tem muitos profs que se agarram na Gotinha quase... então tá, então eu tenho que ficar alternando letras e números, né? Foi o mantra que me contaram lá no seminário, lá no metodológico, lá no... né? E aí, assim, vou me ater a isso, só que não é tão simples assim. E para quem trabalha numa instituição que, às vezes, tem essa interface um pouco mais declarada com o mundo tradicional, isso já rolou aqui no grupo. Laida, a época da Gotinha d'Água eu vou colocar como o quê? Como geografia, como história, como, né? Mesmo que eu declare para a Secretaria de Educação, por exemplo, que eu encaixei com outra coisa, o Senhor do Tempo, por exemplo. É história ou geografia? Eu contei para vocês já no grupo, a gente pode fazer de qualquer forma, a gente não precisa de uma coisa rígida, mas isso precisa estar claro para nós, né? A da Gotinha d'Água é ciências. Então, eu não vou apresentar daquele jeito ressecado, né, do círculo da água, com todos aqueles nomes esdrúxulos, que a gente tem até trauma, às vezes, né, do tempo que estudava na escola tradicional, que o professor vinha e, de repente, falava um nome que a gente ficava, meu Deus, o que é isso? Não precisa ser assim. Mas eu sinto que tem que vincular a criança com esse processo do círculo da água. Então, o que eu falei para a Fê no áudio, para vocês, era, para mim, tem que ter uma ponte. Tem que ter uma ponte entre esse verso que está contando uma história, que está contando sobre fenômenos da natureza, e muitos a criança conhece. A gente não está contando uma coisa que ela não sabe o que é. Uma criança que está no 2º ano, ela já viu a chuva, muito possivelmente ela já tomou um banho de chuva, mas pode ser que nunca tenha acontecido de alguém provocar ela para pensar, de onde vem a água da chuva? O que acontece antes de chover? Se a gente provoca as crianças nesse lugar de... Gente, quem que já tomou banho de chuva? Puxa por algum lugar que é muito da vivência, que é da experiência. Prof, eu nunca tomei, eu não gosto, água gelada. A gente mora em Teresópolis, né, gente? E aí, banho de chuva não é uma coisa que nem no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Mas tem criança que vai falar, eu já tomei, na casa da minha avó, foi muito legal, prof. Tava um dia muito calor, e nananana. Opa, puxa por algum lugar que eles se identifiquem, que eles lembrem de uma experiência, que eles, né, que acorde uma memória. E aí, a partir daí, mas de onde vem tanta água, né? E o que acontece antes de chover? De repente, o céu tá limpinho, azul, e o maior calorão. De repente, a gente olha para o céu de novo, tá chovendo. Não, prof, peraí, não é assim. Não é assim. O que acontece entre uma coisa e outra? Prof, eu já reparei que... E aí, se ninguém falar, a gente vai provocar esse caminho, né? Porque muitas vezes, quando eu conto para vocês, eu fico lembrando de diálogos que aconteceram, mas que podem não acontecer na turma de vocês. E aí, a gente não vai deixar as crianças no vácuo, né, no vazio, e vai ficar ruminando uma coisa de, a minha turma também não participa, poxa, a Laida ficou dando exemplos tão legais, e aqui não rola nada. A gente vai provocando, e com o tempo isso vai começar a acontecer, né? Antes da chuva, o céu fica pesado, fica cheio de nuvens. E aí a gente pode conectar com aquele pedaço do verso, né?
que a gotinha estava sentadinha e de repente a nuvem que ela estava também ficou cheinha, também ficou pesada de água, também, né? Como será que a água foi parar lá em cima? Da onde que essa água está vindo? E aí eu lembro que eu tenho essa coisa de ser muito cantante, né? E aí eu falei para as crianças que tinha uma moça, uma cantora que eu adorava, que tinha uma música que eu amo, que ela falava que pode ser lágrimas de São Pedro, ou talvez um grande amor chorando, pode ser um desabotoado céu, pode ser coco derramando. E aí eles ficavam, coco derramando, prof? Será que é coco derramando? E eu ficava, não, gente, isso era só Marisa Monte, tá? Não pira. Mas o que será que é isso, né? Da onde vem essa água? Aí eles ficaram com aquilo na cabeça. O meu tutor, na época, ele falou assim, olha, uma das nossas maiores tarefas como professor de classe é bolar perguntas muito, muito boas. Ele falava assim, essa é a principal tarefa. Aí eu ficava assim, tipo, como assim? Eu tô me matando aqui com 1000 tarefas e agora eu ainda tenho que bolar uma pergunta todo dia para eles levarem embora. E ele falou, essa é a pergunta. Essa é a motivação. Esse é o viés que você conecta uma aula na outra. Então, qual é a pergunta que eu deixo dormindo nas crianças para o dia seguinte? Então, isso poderia ser um fechamento da aula. Como essa água vai parar lá em cima? Que água é essa que vai parar lá em cima? E aí, no dia seguinte, você pode pensar em começar o dia. Com certeza, eles já viram uma água fervendo em casa. Com certeza eles já viram, a mãe já falou, não chega perto do fogão, a água está fervendo, cuidado, isso está perigoso. Mas aí a gente leva, ou eles na cantina da escola, ou um fogareiro para dentro da sala, bota uma água para ferver. O que está acontecendo com a água que está dentro dessa caneca? Está fervendo, prof, deve estar bem quente. Está bem quente e está fervendo. O que mais que está acontecendo? E aí a gente começa. A provocar é mais uma coisa de provocar um pensamento do que explicar uma coisa. Vocês conseguem entender a diferença? Numa escola tradicional, a professora ia chegar e falar, esta água está fervendo a 100 graus Celsius. Esse é o ponto de ebulição da água. A água sempre ferve quando chega nessa temperatura. E essa temperatura... Blá, 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 blá. Eu já fico sempre lembrando da professora do Charlie Brown. Blá, 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 blá. A criança nem vai lembrar de nada daquilo depois. Se eu chego e eu falo, o que está acontecendo? Prof, a água está esquentando, está fervendo, está muito quente, perigoso. Ótimo, já aconteceu uma coisa, já participaram. Estou vendo, será que vocês são só os meus olhos que conseguem ver? Ou todo mundo está vendo uma fumaça saindo dessa panelinha? Não, prof, tem uma fumaça saindo dessa panelinha. Claro que tem uma fumaça saindo dessa panelinha. Também estou vendo uma fumaça saindo dessa panelinha. O que é essa fumaça saindo da panelinha? O que é isso que está saindo da panelinha? E aí, pode ser que as crianças falem, isso é água, e pode ser que tenha criança que fique, meu Deus, prof, eu nunca tinha pensado nisso, bugou a mente da criança. E aí você vai contar, né? Olha, a água, quando ela ferve, ela muda. Ela deixa de ser como ela era. Ela se transforma. Lá no poema, a gente está acompanhando ela se transformando, né? Ela estava sentadinha lá na nuvem. E aí ela desceu. E aí ela brincou com as crianças. Ela caiu como chuva. E aí ela mergulhou dentro da terra. E ela entrou dentro de uma planta. Dá para pensar que a água que fez toda essa parte, que viajou toda essa parte que a gente chegou até aqui do poema, ela está transformada em gelo? É uma pedra de gelo que está fazendo isso? Não, não é. Não pode ser. Mas quando a gente vai lá no congelador da nossa casa,
pega uma pedra de gelo, coloca dentro do nosso suco. Ela fica pedra de gelo até o final do nosso almoço? Aí eles vão falar, não. O que acontece com o gelinho? Derrete. Por que derrete? Porque a água se transformou. Ela estava em forma de gelo e ela voltou a ser líquido. Então, na verdade, a gente não está contando coisas para as crianças que elas não sabem. A gente só está conectando as coisas que elas já vivenciam, só que elas estão dormindo para isso. E a gente vai começar a acordar elas para isso. O cuidado em relação a isso, eu acho que é o pé no acelerador, sabe? É não pesar muito fundo, não começar a trazer informações muito científicas. Eles mesmos vão ser os nossos dosadores de empolgação, né? Se eles começarem a fazer muita careta, começarem a parecer que estão muito bugados, a gente já sabe que está pegando muito pesado. Mas eu acho que é isso que a gente precisa fazer entre a roda e o pensamento da aula. O pensamento da aula, ele tem que ser um momento... eu sempre gosto de trazer essa imagem. É uma ginástica, gente. Dentro da cabeça da gente, a gente pensar que tem um momento de malhar a galera, igual a gente faz, sabe? O que eu mais tenho visto nos grupos de apoio pedagógico, nos metodológicos que eu tenho participado como professora, é um raquitismo das crianças, sabe? As crianças chegam no 5º ano sem tônus muscular. Sem tônus muscular da memória, do saber, de conhecimento. A galera pegando muito leve, muito leve. Eu não estou falando que isso é assim, nossa, os professores estão... Eu acho que ser professor de classe é uma vida monástica que a gente escolhe, tipo, muito desafiadora, porque, de repente, muitos de nós têm que aprender a tocar flauta, cantar, fazer aquarela, desenhar na lousa, e ritmos de tabuada, e a maioria de nós, sem ter memória em relação a isso, sem ter sido uma criança que estudou numa escola Waldorf, tendo que tirar isso de dentro. Isso é muito desafiador, é muita informação. Só que aí qual é a maior roubada que a gente está entrando? Os professores de classe se dedicarem muito a essa parte, que é muito importante. Ninguém está invalidando ou diminuindo o caminho artístico que a gente precisa construir com as crianças. Só que o outro lado, que é o lado do conteúdo, ficando muito aquém de como poderia. E aí o que acontece? Quando essa criança sai da escola, ela realmente, se a gente fez um bom trabalho, pelo menos na parte artística, ela tem muito mais inteligência emocional, ela é muito mais criativa, ela é muito mais habilidosa, né? Ela tem os seus 4 sentidos básicos, pelo menos, muito bem desenvolvidos. Só que aí ela vai se assustar com o mundo, de qualquer forma. Porque os professores vão começar a apresentar coisas para ela no mundo da língua materna e no mundo da matemática que ela nunca ouviu falar e que ela devia saber. E aí tudo que a gente fez para preservar as crianças vai por água abaixo quando ela chega na escola tradicional. Então vai ser um pouco mais tardio esse trauma, mas ele vai chegar, sabe? Então, uma estratégia que eu tenho feito ao longo desses anos como professora foi o tempo todo me interessar o que a criança deveria estar fazendo. É um jeito feio, é um jeito afobado, é um jeito precipitado, é um jeito bagunçado, mas o que ela estaria aprendendo se ela estivesse numa escola tradicional? E aí pegar isso, para isso me dar alguma referência de quantidade, de treino, sabe? Para não correr o risco de eu estar alimentando as minhas crianças com mingau, as crianças do mundo estarem no 2º ano, no mundo tradicional, comendo arroz com feijão, eu perder um aluno no ano que vem para o 3º ano, e a criança se tatelar no muro porque não sabe nada, porque eu fiquei,
dedicando. Deu para vocês sacarem, né? A dimensão assim, é isso, sabe? Então, no mundo das ciências é a mesma coisa. A criança vai estar aprendendo o que é evapotranspiração, o que é. Talvez ela não se vincule, talvez ela não conecte, muito possivelmente ela não identifique que ela sabe quais são várias etapas do ciclo da água. No mundo tradicional, a gente não quer aquilo, a gente sabe que não é aquele jeito. O que a gente precisa saber é, opa, o ciclo da água está chegando no mundo tradicional no segundo ano também. Então eu não posso ficar só com o poema da Ruth Salles e achar que eu estou ensinando o ciclo da água para as crianças. Precisa de uma ponte, precisa de uma mastigação, precisa de uma elaboração, precisa provocar reflexões, eles reconhecerem aquilo no mundo, eles se apropriarem daquilo que está no poema, tá? Então, eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Como que a gente conecta a beleza com o conteúdo. E aí, para mim, faz sentido a gente experimentar coisas, como, por exemplo, ver uma água fervendo, né? A gente pode, inclusive, contar para as crianças. E a água fervendo, a ponte, o pulo do gato da água fervendo, é as crianças sacarem que, sim, ela só ferve quando ela fica ali na panelinha muito tempo. A gente não precisa dizer que ela chega a 100 graus, isso já é over, mas ela entender que ela muda de fase, ela se transforma. Opa! Então, quando ela esquenta, ela deixa de ser líquida. E aí eu volto para a pergunta: como ela foi parar lá em cima no céu? O que aconteceu antes dela ir parar lá no céu? Estava muito calor. Então, toda a água que estava nas árvores, toda a água que estava... Não, toda não, porque senão o rio ia secar, a lagoa ia secar, as árvores iam murchar. Mas alguma água de todos esses lugares se aqueceu, se transformou em nuvem e voltou depois como chuva. Eles entenderem essa perfeição desse ciclo, eles não acharem que a coisa se perde em algum lugar, eles precisam o tempo todo ter esse reforço de é uma coisa que vai e uma coisa que volta, uma coisa que vai e uma coisa que volta. E a outra coisa é, antroposofia é a arte da antropologia. A arte de tornar tudo em comunhão com o homem, com o ser humano. Então, em muitos momentos, a gente ainda precisa fazer esse reforço de essa água também está em nós. Nós somos água. Né? E aí eu trouxe algumas informações para as crianças que fizeram toda a diferença assim, na nossa história como turma. Sabe? Porque um dia eu falei para eles que quando eu estava na faculdade, eu adorava contar esses casinhos, né? Essas historinhas de quando eu era jovem, quando os meus filhos eram não sei o quê. E aí eu falei para eles que uma vez, uma das aulas mais chocantes que eu tive na faculdade foi quando um professor colocou uma laminazinha dentro do microscópio para a gente analisar. E era água. E aí ele ficou mostrando pra gente os cristais da água e contando pra gente por que eles eram diferentes. Então, como assim, prof? Cristais da água? Eu falei, gente, vocês nem imaginam as mandalas maravilhosas que moram dentro da água. E elas mudam quando elas estão expostas ao amor, à gratidão, ao cuidado. Elas se tornam perfeitas, elas se tornam maravilhosas. Eles ficaram com aquilo na cabeça, eu não falei mais nada. Depois continuamos falando de água da chuva, e água das plantas, e água do não sei o que, e água do não sei o que. E aí eles perceberam que tinha uma coisa ali preciosa, né? Eu percebi também que tinha rolado uma informação que era talvez um pouco mais do que eles davam conta, mas que ela era muito preciosa.
E aí, alguns dias depois, eu voltei para aquilo e falei que eu tinha contado para eles, né, da água. E aí a gente ficou com aquilo, sabe? Falando sobre isso. Inclusive, eu coloquei lá no grupo para vocês uma pergunta que eu coloquei para minha turma. Era brincar de detetives em casa. Quantos copos de água cada membro da família tomava? Quantos copos de água a gente mesmo tomava? Como era que lugar que o filtro da casa ficava? Como a gente podia cuidar desse filtro? Porque, peraí, se a água muda a sua forma num nível que a gente não enxerga, quando ela está exposta a coisas boas, o que a gente pode fazer com isso, né? E aí eles começaram com mil ideias da gente cantar na hora que estava molhando as plantas, da gente. E aí, olha só quantas coisas a gente coloca as crianças para refletir, legais, né? E super profundas que talvez eles nem entendam naquela época. Por que eu estou contando isso? Porque é claro que eu não avancei com a minha turma em relação a isso. A gente parou aí. Mas no ano passado, a gente teve um encontro de turma. Todas as minhas crianças já estão indo para o ensino fundamental. E eles fizeram um encontro onde todas as crianças que estão morando fora de Terê e as que estão em Terê, mas que às vezes não se encontravam, me convidaram para a gente se encontrar. E aí a gente estava conversando, tirando fotos né, eles estão indo para o primeiro ano. Eles acabaram de entrar no primeiro ano agora. No primeiro ano do ensino médio, tá? E aí eles fizeram eu peguei eles no último ano de jardim, eu era auxiliar do jardim e levei eles até o quinto, né? E aí a gente ficou conversando sobre um monte de coisas que eles lembravam, que eles tinham muito carinho, E aí veio essa história. Prof, você lembra aquele dia que você ficou mandando pra gente aquela letra que a água tem memória? E a gente era umas criancinhas, prof. Eu falei, viu, vocês lembram até hoje? Nossa, foi incrível. Eu fiquei botando cristais na água da minha casa, nem sabia o que eu estava fazendo. Foi muito legal. Então, coisas que acontecem que às vezes a gente não tem dimensão de como aquilo ressoa, né? Não precisa fazer isso, tá, gente? Só tô falando que, assim, o que a gente faz é muito forte, né, na vida das crianças, assim, e fica, tá? Vou embora para não perder tempo e conseguir passar por tudo, mas eu acho que agora deu para vocês sacarem essa pegada das ciências. Aproveitem para tirar dúvidas, se vocês ainda tiverem com dúvidas, tá? Porque o próximo assunto é tabuada. Bom, o Renan, se está assistindo a gravação, já teve 1000 dicas sobre a introdução da letra de imprensa, porque a gente estava falando disso até agora. Conversar sobre a primeira época de tabuada, a gente já falou bastante sobre isso, talvez você não tenha assistido os encontros, Renan. Tem alguns encontros esse ano que eu botei uma capinha de tabuada, mas se você estiver precisando de dúvidas mais práticas do dia a dia, de como estruturar esse caderno, de o que entra nesse caderno, o que não entra, que outros brincadeiras, atividades, como incrementar, como rechear essa roda e essa aula principal de matemática, a gente pode dar uma aprofundada, até pelo grupo mesmo, porque você não conseguiu entrar, mas eu vou encontrar essa gravação e vou mandar de novo para o Renan depois, junto com a gravação de hoje, para ele assistir de novo e já vir um pouco mais atualizado para essa história da matemática, tá? Porque a gente já falou bastante de matemática em outros momentos. Talvez ele só esteja meio por fora das gravações, tá bom? Como estamos? Tudo certo? Passamos por tudo. Fê, Novaes, você quer aproveitar, tirar alguma dúvida? Me contem. Tudo certo, Laida, obrigada. Eu tô na época de horta e pomar, né? Então daqui a pouco eu retorno para gotinha, então as dicas serão úteis, mas no momento eu tô em outra época.
Tá, beleza. Desculpa, eu me distraí um segundo porque minha mãe me ligou e ela tá com a filha. Aí eu sempre acho que foi uma tragédia, porque a minha mãe nunca liga. Aí eu só tava perguntando para ela se tá tudo bem. Bom, é isso. Para o Renan conseguir assistir a gravação e chegar aqui e não ficar no vácuo, uma observação para quem também está indo para matemática ou está precisando de um apoio em relação à matemática é o seguinte. Eu já falei isso antes, mas eu vou só dar uma reforçadinha, tá? Sabe essa história de chegar no 5º ano e, nossa, não acredito, minhas crianças ainda não estão fazendo muito, sabe, essa coisa do tônus muscular é uma conquista ao longo dos anos. E eu sinto que talvez uma resvaladinha no segundo, que muitos professores dão, é ficarem meio que obcecados pela tabuada e esquecerem do resto. Então, é muito importante usar mesmo a flor da tabuada e tudo que desenrola a partir da flor da tabuada. Não precisa ser a flor da tabuada, tá, gente? Para quem de repente ou não entendeu ela, ou não simpatizou, não sabe? É porque ali está muito declarado que as 4 operações elas estão o tempo todo junto na tabuada. Mas isso às vezes não fica claro para as crianças se a gente não traduz isso, não conversa sobre isso, não mastiga isso no dia a dia, né? Então, eu acho que é muito importante essa fluidez na tabuada, essa intimidade que a gente quer provocar na tabuada, isso chegar de uma maneira divertida, isso chegar com movimento, a gente lembrar que a matemática ela é essa irmã da música, né? Não é à toa que ela chega dessa forma, com tanto a gente entender que a criança ela aprende matemática pelo corpo. Então, não é uma aula para ficar sentado. O sentado é, tipo, a cerejinha do bolo, o último momento. É uma aula de movimento. Ela aprende matemática pelas pernas. Ela tem que aprender matemática pulando corda, batendo palma, cantando, através do corpo. Ok, tem uma sistematização para chegar no caderno. A gente vai precisar encaixar isso em algum momento, né? Mas isso não pode ser o nosso norte. Porque senão a gente vai trocar o lapisinho da tabuada que a gente viveu lá na escola tradicional por um caderno que é muito lindo, que tem um monte de coisas, mas por horas sentados. Isso não combina com a matemática, tá? Então, é isso que eu tô querendo reforçar. Assim. Escolham... dentro de todas as possibilidades, escolham algumas que combinem com vocês, mas se vocês resolverem fazer todas, é muito tempo sentado no caderno. Se a gente for fazer o pulo, a estrela, a pirâmide, a flor, ou não sei o que, as contas, são páginas e páginas e páginas e páginas de caderno que a criança está sentada sistematizando. E se ela está sentada sistematizando, que horas que ela estava pulando corda, batendo palma, cantando a tabuada, né? Então, orquestrar isso de um jeito que isso fique equilibrado. Isso é uma coisa. E a outra coisa é ficar muito orgânico para as crianças, essa comunhão dos gnomos dentro da tabuada, ela não achar que a tabuada é uma propriedade do gnomo da multiplicação e que as outras contas não estão ali. Elas precisam enxergar isso. Então, a tabuada invertida, a pirâmide da tabuada e a flor fazem muito isso, tá? O que é a tabuada invertida? Para quem, por exemplo, apresentou a tabuada do 2, tá? Aí, um dos dias da semana, a gente propõe para as crianças, cada um com a sua com a sua caixinha de pedras, ou sua caixinha de sementes, ou muitos materiais concretos para praticar. A gente vai propor um desafio. O desafio é resolver algumas contas de divisão. E a gente não vai falar para elas que as contas de divisão estão relacionadas com a tabuada do 2. Elas vão perceber isso
com o tempo. Isso não está declarado no começo, tá? E aí eu vou colocar lá na lousa. 16 dividido por 2. Eu posso botar, inclusive, fora de ordem. Para as crianças realmente construírem essa conta com coisas, né? Porque as contas não estão verticalizadas, então elas não vão operar essa conta. Elas vão operar com coisas. Elas vão pegar 16 pedras e vão dividir para 2 crianças, vão dividir para 2 coelhinhos, vão dividir em 2 blocos, tá? E elas vão fazer isso com várias contas que moram dentro da tabuada do 2. E só depois a gente vai revelar que isso é a tabuada ao contrário. Que mora dentro da tabuada todas aquelas contas de dividir ali. A gente vai contar para as crianças depois. Ó, o 16 dividido por 2, eu tenho 16 cenourinhas e eu dividi por 2 coelhos. Tá bom, prof. Aí a gente faz essa conta junto com eles. Eu tenho 16 cenouras e eu dividi por 2 coelhos. Quantas cenouras tem para cada criança, para cada coelho? 8 cenouras para cada coelho, prof. Então tá bom. Aí olha só o que vai acontecer agora. Eu vou pegar 8 cenouras só, 2 vezes. O que aconteceu? Ficou 16 de novo. Tem criança que, quando eu faço isso, imediatamente ela já vai entender que uma é o avesso da outra. Tem outras que eu vou precisar fazer isso várias vezes para ela entender que uma conta é o avesso da outra. Mas é isso que a gente vai fazer. Com coisas, com desenhos coloridos, com todo mundo em roda sentado no chão e eu movimentando pedaço de madeira, bloco de... Então é uma aula que instiga o professor também a se movimentar, a criar possibilidades diferentes para essas crianças enxergarem aquilo. Eu não posso simplesmente virar e dizer 16 dividido por 2 é igual a 8 e 8 vezes 2 é igual a 16. Entenderam, crianças? Não, óbvio que não. Elas não vão entender, isso dá um nó na cabeça delas. Mas se eu pego 16 pedrinhas, divido por 2. Ah, tem 8. 8 e 8. Se eu pego só 8, 2 vezes, pego esse 8, mais outro 8, quanto que eu tenho de novo? 16. Opa! Eu fui e voltei. Vocês estão vendo que eu fui e voltei para o mesmo lugar? Aí a gente faz isso várias vezes, até eles começarem a sacar que tem uma tabuada que vai para frente, como se fosse isso, né? E uma que é o avesso dela. E é muito importante que eles vejam isso. A outra coisa é o repetir várias vezes, né? Agora eu fiz esse exemplo. 8 2 vezes, ou 8 mais 8. Eles entenderem que tem quase como um gênio, um siamês, o vezes e o mais, eles, o tempo todo eles estão se conectando. Várias vezes quando eu estou operando, para traduzir o que eu estou fazendo, eu troco eles. Isso a gente pode dar vários exemplos para as crianças também, para sacarem. E aí pode surgir, eu já contei para vocês que eu tinha uma criança que era altas habilidades de superdotação na matemática, ele foi um dos primeiros que cantou essa pedra. Quando eu falava, todos os gnomos moram na tabuada, vamos agora usar não sei quem, ele falava, prof, você está errada, não tem o da subtração aí. Eu não consigo ver ele aí. E aí a gente vai trazer isso para ficar claro para ele, né? Na flor da tabuada, a gente vai por fora da flor ao contrário, né? Então tenho 2, 4, 6 e 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Quando eu chego lá no 20, que é 10 vezes o 2, se eu tiro 2, o que acontece quando eu tiro 2? Ah, você chegou no 18, então o gnomo tá aí. Aí, agora enxerguei, tá? Então, eles precisam enxergar isso, que todos os gnomos estão ali, né?
E aí, como que a gente vai criando, né, essas possibilidades, tá bom? Se é muita informação, tá muito afobado, muita correria, eu tenho que encaixar música, e eu tenho que fazer o desenho da torre, e as minhas crianças são muito lentas, e eu preciso cuidar do caderno, porque às vezes o colegiado me cobra isso, ou as minhas famílias me cobram isso. Transforma esse reforço das outras operações em dever de casa, por exemplo, em ditado com as outras contas, tá? Vai criando possibilidades para isso estar bem vivo. Eu só acho que é muito importante isso não ficar descuidado, tá bom? Mas, de qualquer forma, tem encontro desse ano que eu aprofundei mais a tabuada, que eu vou deixar mais destacado para o Renan. E aí o convite, Renan, se você chegou nesse lugar da gravação, é dar uma sistematizada um pouco melhor o que exatamente ainda está meio nebuloso, tá? Para eu poder te ajudar um pouco melhor. Gente, amanhã a gente tem encontro de desenho, o caminho do desenho dirigido no segundo ano, vamos desenhar bastante. A minha ideia é vocês se sentirem seguros e entenderem, assim como a gente fez no primeiro ano, onde a gente precisa chegar até o final desse ano para no terceiro as crianças realmente estarem muito seguras, né? Para fazer casinhas, para fazer profissões, para fazer bastante ser humano, né? Se a gente ficar muito raso no segundo, o terceiro não tem como dar esse pulo todo. Né? Então, esse é um ano muito importante no desenho dirigido para a gente criar essa segurança, esse repertório nas crianças, né? Então, esse é o propósito do nosso encontro de amanhã. Quem não conseguiu tá na gravação do nosso apoio hoje e nem tá no desenho amanhã, porque tá com muita correria, com muita demanda, eu sei, já estive nesse lugar, eu sei como ele é muito desafiador. Usem o nosso grupo de WhatsApp até o nosso próximo encontro, que vai ser só na primeira semana de maio, tá bom? Para não ficarem se sentindo perdidos, descuidados, tá bom? É isso, queridas. Obrigada por quem conseguiu entrar. E até amanhã. Obrigada, Laida. Obrigada, Laida.